Terça-feira, 13 de janeiro de 2015. Seja bem-vindo, a gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente, olha só o que nós preparamos para esta edição. O material escolar em Passo Fundo, 8% mais caro. O que você compra terá que ter especificado o valor da carga tributária em nota fiscal. Medicamento usado no tratamento de um câncer raro de estômago é oferecido pelo SUS. No estúdio, nós vamos conversar com um médico oncologista. Banhado da Vergueiro, em Passo Fundo, vai ser revitalizado. E ainda funcionários do setor de atenção ao estudante da UPF recebem um curso de qualificação nas férias. Continue conosco, porque aqui você encontra mais conteúdo. Na maior parte do Brasil, a volta às aulas deve ocorrer no mês de fevereiro. Por isso, muitos pais estão indo às compras do material escolar. E fazer pesquisa de preço ajuda na economia de casa. Este ano, o material está mais caro. Janeiro é o mês das contas, férias, IPTU, IPVA. Por isso, na hora de comprar o material escolar da filha, Kátia e Luciano usam alguns critérios. E como eu trabalho numa escola, né, a gente sabe a importância também de cada aluno ter o seu material. Tudo que der para reaproveitar, a gente tem que reaproveitar, né? Com certeza. Custa menos, hein, não? Sim, com certeza. Com a lista em mãos, eles vão pesquisando. A opção é o meio termo, um produto bom, com o preço em conta e que dure. A gente está se organizando, né, vendo aquilo que realmente tem necessidade de ser comprado, né, comprando o necessário e vendo a questão do orçamento, né, pesquisando o preço. A gente procura avaliar também marcas, né, produtos. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, os materiais este ano estão 8% mais caros. Isso se deve à elevação de custos como mão de obra, matérias-primas e também a alta do dólar. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário divulgou que em alguns itens as taxas, os impostos, chegam a 47%. É o caso das canetas, chegam também a 43% no caso dos apontadores e a 35% num simples lápis. Segundo este economista, a antecipação nas compras ainda é a melhor solução para evitar os gastos excessivos e dívidas. Isso porque, com antecedência, é possível encontrar descontos e promoções em quase todos os artigos. Pesquisando você consegue encontrar essas alternativas, né? Esses produtos com qualidade boa, com preço acessível. E a antecipação da compra também acaba influenciando, porque se você se antecipa, você tem muito mais opções de escolha e essas opções incluem as promoções, os preços de produtos bem mais acessíveis, que se comparado com o produto que você vai comprar lá nos últimos dias, provavelmente esses produtos não estarão mais disponíveis e aí você vai ter que optar pelo produto mais caro, que provavelmente ainda não foi adquirido. A preocupação em buscar preço se justifica. Pesquisamos alguns itens de uma lista de educação infantil de uma das escolas particulares de Passo Fundo. São eles: caderno, lápis, cola e massa de modelar. O critério usado foi o mais caro e o mais barato. A massa de modelar apresentou a menor variação, 3%. O valor do caderno ficou entre R$ 6,86 e R$ 15,58. Diferença de 130%. A cola ficou entre os 54 centavos e 1,65, pouco mais de 200% de diferença. O lápis foi o que apresentou a maior variação, entre 30 centavos e R$ 3,00, uma diferença de quase 1000%. Resultado da pesquisa, os itens mais em conta saíram por R$ 9,36, já os de maior preço por R$ 21,92. Se tiver condições de pagar à vista, você consegue barganhar, você consegue reduzir o valor. Caso contrário, as lojas elas estão dispostas a parcelar esse valor em 5, 10 vezes por vezes, facilitando essa aquisição do material escolar pelas famílias.
Antônio Henrique é empresário do ramo e previu os aumentos de 2015. Por isso, ainda no ano passado, antecipou os pedidos aos fornecedores, garantindo menor investimento da parte dele e dos clientes na hora da compra. A empresa está desde a metade do ano passado já programando as compras de cadernos, material escolar em geral, para repassar esses preços bons sem aumento para o consumidor final. É bom lembrar que as escolas não podem pedir materiais não didáticos e de uso coletivo, como papel higiênico, por exemplo. Os custos deste tipo de material estão inseridos no cálculo das mensalidades. A partir de 1º de janeiro de 2015, a compra de mercadorias e a contratação de serviços devem constar com especificações dos tributos na nota fiscal. Essa medida ainda é recente e para falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos o professor da Faculdade de Direito aqui da UPF, Edmar Vianney Marques Daut, que também é procurador do Estado. Professor Daut, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Por que é importante para a população saber o percentual que ela paga de imposto? Thaís, há uma relação entre tributação e cidadania. Até há um livro muito famoso chamado O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Por quê? Porque é através do pagamento de tributos em geral que o poder público pode realizar os seus mais variados serviços. Então, já na Constituição em vigor, que é de 1988, lá no artigo 150 tem uma previsão que uma lei deve esclarecer ao consumidor o quanto está pagando de tributo ao adquirir mercadorias e ao adquirir serviços. Esta lei é uma lei do ano de 2012, a Lei 12.741, que por conta do que se chama de transparência fiscal, veio a exigir que conste na nota fiscal ou no cupom fiscal, quando é uma máquina que emite, a indicação dos tributos pagos nas 3 esferas, do que o consumidor está pagando para o município, especificamente o Imposto sobre Serviços, do que o consumidor está pagando para o Estado, que é o ICMS, e outros 6 tributos que são pagos para a União. Nós temos no Brasil 5 espécies tributárias que reúnem mais de 50 tributos. Destes 50, conforme o caso, conforme o produto, 8 devem constar o seu total por ente. Total que é pago para o município, para o Estado e para a União. Então, basicamente, eu acho que vale até a pena a gente reforçar para os consumidores que comprarem mercadorias ou que solicitarem serviços, a nota deve constar a especificação, o percentual pago de imposto ao município, ao Estado, que é o ICMS, e o terceiro imposto, para professor? A União. Para a União são vários impostos, são 3 impostos e também são outras 3 contribuições, porque não é só impostos que temos. Alguém está livre de emitir uma nota sem essas especificações, professor? Existe a possibilidade, estabelecimentos sujeitos ao sistema denominado sistema simples, em que a tributação é sob uma alíquota única. Então, naquele estabelecimento, e já encontramos muitos, tem lá um painel, uma placa indicando os produtos neste estabelecimento estão sujeitos à tributação na carga de tanto por cento. Quem anda pelo comércio de Passo Fundo certamente já percebeu em algumas lojas o valor do produto e embaixo o percentual do imposto. Exatamente isso que você está se referindo. Exatamente isso. Ao longo do tempo, e por isso é que a lei deveria ter entrado em vigor com essa exigência na metade do ano de 2013, foi prorrogado para 2014 e depois até o final do ano de 2014, exatamente para que essas empresas tivessem tempo de adaptar os seus sistemas. Mas com a tecnologia hoje, terminou não sendo difícil de fazer isso. Empresas de pequeno porte e as microempresas podem se valer deste painel, deste cartaz indicativo. Dessa possibilidade. As demais estão obrigadas, porque esta lei entrou em vigor em 1º de janeiro. Agora, quem não cumprir está sujeito a penalidades. Quem não cumprir está sujeito a penalidades que serão aplicadas pelo PROCON. Também é importante lembrar, o objetivo desta lei é conscientizar o consumidor, o cidadão, do quanto está pagando, para que possa cobrar do poder público a contrapartida. Então, não é a partir do valor que constar na nota fiscal ou no cupom fiscal que o contribuinte pagará o tributo. O tributo continua sendo calculado
pelo sistema realizado lá no escritório de contabilidade. Aquela informação lançada no documento fiscal é informativa. Ou seja, é um valor, e a própria lei refere isso, não é um valor exato, é um valor aproximado. Agora, a medida busca a consciência por parte do consumidor, justamente para que ele possa acessar os seus direitos. Como é que fica, então, o Brasil num cenário mundial com relação ao percentual de imposto cobrado sobre mercadorias? Não apenas impostos, né? Porque nós temos, no cenário nacional, nós temos 13 impostos, dos quais um até hoje não foi criado, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Temos 12 impostos. O que mais pagamos e nem sabemos são contribuições especiais. Nesse conjunto, somando todos os tributos, até há um site muito interessante chamado, colocando na internet, é fácil de encontrar, Impostômetro. A cada mês nós pagamos o Brasil paga em torno de 3 bilhões de reais, né? O ano passado a arrecadação total foi 1 trilhão e 800 bilhões, 3 bilhões por dia que pagamos de tributo. Então é importante o consumidor, o cliente, saber o que está sendo feito com o seu dinheiro. Na América Latina, está na nossa frente em termos de carga tributária a Argentina, em torno de 40% sobre o PIB. O Brasil, nós estamos com uma carga tributária aproximadamente de 36% em relação ao produto interno bruto. Temos países como Alemanha, Itália, França, com carga tributária 43%, 44%. Temos alguns países com carga tributária que se aproxima dos 50% no seu conjunto. Ocorre que no Brasil nós temos uma carga tributária elevada, mas, por exemplo, eu pago imposto para ter segurança, mas ainda assim eu preciso colocar grade na minha casa e colocar alarme. Eu pago imposto ou outro tributo para ter educação, e ainda assim eu pago um cursinho preparatório de idiomas ou de outro tipo. Então preciso complementar. Então não é apenas o quanto estou pagando, eu preciso levar em consideração o que estou recebendo em troca. Bom, a provocação está aí feita, né? Muito obrigada pelas informações, professor Daut. Um bom dia. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Bom, transformar o aeroporto Lauro Cortes em um hub de aviação no norte do estado, melhorando sua infraestrutura para suprir as necessidades não só de Passo Fundo, mas também da região. Ideia essa aliada a uma grande expectativa em relação ao investimento federal de 28 milhões de reais no aeroporto. E este é justamente o assunto do programa Estúdio 4, que vai ao ar hoje às 11 horas da noite aqui pela UPF TV. Participam do programa, são convidados o reitor da UPF, professor José Carlos Carles de Souza, também o presidente da CISA, Marco Matos, o diretor de comunicação do Sinduscom, Eduardo Mateve, e também o secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Carlos Eduardo Lopes da Silva. O programa vai ao ar, então, hoje, terça-feira, às 11 horas da noite. Depois do intervalo, nós vamos conversar com um médico oncologista sobre um medicamento oferecido pelo SUS no combate a um tumor de estômago. E ainda, funcionários do setor de atenção ao estudante recebem capacitação. Os detalhes a gente conta já já.